Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 26 de português. Mapa focal da nossa aula 26. Então, hoje nós iniciaremos o capítulo 10, estudaremos das páginas 30 a 41. A produção de texto está na página 48 e 49. São os preparos para a produção de texto. E a tarefa ou mais atividades, página 86, exercícios de 4 a 6. Vamos recordar o que estudamos no nosso último capítulo? Então, no capítulo 10, nós estudamos. Você leu uma reportagem, um relato pessoal sobre o tema infância. Estudou o uso da vírgula e as letras S, X e Z com som de Z. Agora vamos revisar esses conteúdos. Vocês se lembram o que é uma reportagem mesmo? Tenho certeza que sim, mas vamos verificar. A reportagem é um texto jornalístico que tem como objetivo apresentar ao leitor informações sobre um assunto específico. A reportagem, geralmente, apresenta título, linha fina e pode ser dividida em intertítulos, além de apresentar falas de pessoas entrevistadas, fotografias ou outras imagens. As reportagens podem ser vinculadas em jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV. Vamos ver agora o que é o relato pessoal, recordar este gênero textual estudado no capítulo 10. Relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa em que predominam verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. A vírgula é um sinal de pontuação que pode ser empregado com diversas funções. Separar um termo que indica uma explicação ou um esclarecimento, separar itens em uma enumeração, isolar um termo que indica um chamamento. E o que mais que aprendemos? Aprendemos sobre a letra Z. A letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra, como em zebra e sozinha. A letra S possui som de Z quando aparece entre vogais, como em presente e poesia. A letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como em existia. Então, tudo isso nós aprendemos durante o estudo do capítulo 10. Hoje nós iniciaremos o capítulo 11. Vamos à nossa aula? Capítulo 11, uma vida sustentável. Vocês já ouviram falar em sustentabilidade? O consumo sustentável? O que seria essa sustentabilidade? Um tema muito presente nos dias de hoje. Sustentabilidade é uma forma de suprir as necessidades do ser humano de uma forma consciente, de uma forma que não agrida o meio ambiente e que não prejudique as futuras gerações. Preservar os recursos naturais e diminuir os impactos provocados pelo ser humano no planeta são formas de preservar a natureza. Isso é sustentabilidade. Vamos aos questionamentos da abertura do nosso capítulo? A. O que chama atenção nos prédios retratados nessa imagem? Observem esses prédios que a abertura do nosso capítulo nos trouxe. O que mais nos chama a atenção? Vocês estão observando que em cada sacada dos apartamentos nós temos muito verde. Será que é isso que te chama a atenção ou tem tem um outro detalhe que chama mais a sua atenção do que toda esta área verde? B.
Que benefício esses prédios ecológicos podem gerar para o planeta? Será que toda essa área verde em torno deste prédio, será que ele traz algum benefício para o nosso planeta? C. Que atitudes sustentáveis você pratica? E você? Nós já sabemos que são atitudes que nós, seres humanos, deveremos ter ao longo de toda a nossa vida, atitudes boas para que não prejudiquem o meio ambiente e nem as futuras gerações. Quais são essas atitudes que vocês estão tendo em relação à natureza, ao consumo consciente de uma forma sustentável? Então, pensem nesses questionamentos que vocês farão essa conversa juntamente com o seu professor e com os seus colegas. Leitura 1. Início de conversa. É necessário que tenhamos mais atitudes sustentáveis para que os recursos naturais de nosso planeta não acabem. Você vai ler nessa sessão um texto que instrui como ter uma atitude sustentável. Você pratica atitudes sustentáveis em seu dia a dia? Comente com os colegas. O texto instrucional a seguir ensina a fazer papel a partir de outros papéis usados. Aprenda como fazer essa reciclagem. Vocês imaginam que pode ser feito novos papéis a partir de papéis usados? Será que isso é possível? Vocês já tentaram fazer? A professora vai convidar vocês e seus colegas, juntamente com seu professor, para fazer essa experiência em sala de aula. Depois pedem para as professoras de vocês comentarem como foi essa experiência. Tenho certeza que a professora aqui vai adorar saber se vocês gostaram, qual foi essa experiência de obter novos papéis a partir de outros e assim ter atitudes sustentáveis a partir de papéis que não seriam mais aproveitados. Vocês conseguiram realizar um novo experimento e com isso ter uma nova visão de atitude que melhorará muito o meio ambiente, porque vocês estarão aproveitando o material já utilizado, que iria ser descartado no lixo, iria para o meio ambiente, e assim estarão evitando que novas árvores estejam sendo cortadas. Nos slides anteriores, a professora conversou um pouquinho com vocês sobre sustentabilidade, sobre a possibilidade da reciclagem de papel. Nós também verificamos que há essa possibilidade de reciclar papel a partir de um material já utilizado. Ele tem todas as características de um papel que não foi reciclado ainda, inclusive podendo apresentar cores. A partir de agora, nós iremos fazer a leitura de um texto instrucional. Vocês já ouviram falar nesse gênero textual? Quais são as características presentes nele? Se sim, verifiquem quais os tipos que vocês já leram, façam essa anotação e levem para a sua professora ou professor no momento que vocês estiverem fazendo debate sobre este tema em sala de aula. Vamos à leitura? Reciclando o papel. O papel de cadernos, livros, revistas, jornais é produzido a partir de uma substância retirada das árvores, a celulose. Então, aqui no nosso material, trouxe o significado da palavra celulose. Fibra vegetal usada como matéria-prima para a produção de papel. Para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas para produzir papel, é importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente, ou seja, reutilizando-o até
reciclando-o. Você sabia que dá para fazer um novo papel a partir de outro papel já usado? Vamos aprender uma forma de evitar o desperdício desse material, reciclando os papéis que descartaríamos como lixo. Para isso, observe os procedimentos a seguir. Materiais necessários: um liquidificador, um balde ou uma bacia grande, uma peneira grande, papel usado e água. No slide anterior, foi comentado sobre essa reciclagem de papel da possibilidade. O texto instrucional também trouxe os materiais necessários para a produção desse papel reciclado. Agora, nós iremos ler o passo a passo de como se produzir o papel reciclado a partir de papéis usados. Passo a passo. Primeiro, pique o papel em pedaços pequenos e coloque em um balde. Encha o balde de água de forma que todo o papel picado fique imerso, ou seja, tampado. Deixa o papel de molho no balde durante um dia inteiro para que vire uma mistura. 4. Despeje a mistura no liquidificador, bata bastante até que todo o papel se dissolva na água. Nesta etapa, peça ajuda de um adulto. 5. Retire a mistura do liquidificador e coloque-a em uma peneira, tirando o excesso de água. Deixe a mistura na peneira até sair todo o excesso de água. Depois, embrulhe-a com um jornal e deixe secar. Quando estiver bem seca, seu papel está pronto. Então, aqui nós temos um novo papel. Então, esse seria o passo a passo de como se produzir papéis reciclados. Interpretação oral. Essa interpretação oral, a professora fará a leitura, vocês podem fazer também a leitura, e o debate será realizado em sala de aula. Então, façam a anotação dos seus argumentos referente à resposta desses questionamentos e levem para o dia que vocês forem realizar essa atividade em sala de aula. Então, no exercício 1, você já tinha lido um texto instrucional como esse? Faça anotação também que, além de vocês terem lido, qual tipo de texto que se enquadra dentro desse texto instrucional. 2. Ao ler o texto, você ficou com vontade de produzir o próprio papel? Compartilhe com seus colegas. Essa resposta eu tenho certeza que sim, porque eu também fiquei muito interessada em fazer esse experimento, principalmente para mim verificar, analisar o resultado deste papel. Então, verifiquem com a professora de vocês, façam essa experiência em sala de aula para vocês observarem também este resultado. Interpretação escrita. Então, agora a professora fará a leitura, irei explicar e vocês irão responder. Lembrando, sempre retorne ao texto quantas vezes forem necessário. Então, vocês façam a leitura do exercício 1, voltem no texto, busquem a informação lá e respondam. Se mesmo assim vocês ainda não conseguirem, então retorne a questão, façam uma nova leitura, grifem também, igual em matemática, que tem as partes importantes, português também tem as partes importantes. Então, verifique o questionamento da pergunta, retome o texto novamente, que eu tenho certeza que vocês conseguirão responder as questões. 1. De acordo com o texto, o papel é produzido com uma substância retirada das árvores. Qual é essa substância? Então, antes do texto trazer os materiais que seriam necessários a essa experiência, ele trouxe
a substância. Então, busque essa informação no texto e tragam para a sua resposta. 2. Por que é importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente? Assinale com um X a alternativa correta. Então, sempre que vocês estiverem diante de questionamento de alternativa, procurem ler todas as alternativas, porque uma palavra pode deixar a alternativa errada. Então, leiam todas primeiro e só depois vocês assinalem aquela que vocês têm certeza que está correta. Então, aqui nós temos duas hipóteses. Para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de floresta, ou para aumentar o número de papel produzido e diminuir a quantidade de lixo do planeta. Quais dessas duas alternativas que o texto trouxe como forma consciente da utilização do papel? Então, voltem lá, façam uma nova leitura. Tenho certeza que vocês irão encontrar a resposta correta. Exercício 3 está na página 34 do seu material. Qual é a matéria-prima utilizada para fazer o papel reciclado? O que nós precisamos como parte principal dessa experiência para produzir o papel reciclado? Tenho certeza que vocês já sabem qual é essa matéria-prima utilizada. Já no exercício 4, o texto que você leu é organizado em duas partes. Lembra no momento da leitura que a professora fez essa diferenciação dessas duas partes? Explique cada uma delas. A primeira parte é a que consta os materiais necessários. Então, vocês terão que explicar o que está descrito, para que serve esta parte referente aos materiais necessários. A segunda parte é referente ao passo a passo. Então, aqui também vocês terão que explicar o que vem descrito nesta parte do texto. Exercício 5. O passo a passo apresenta quantas etapas para a produção do papel? Assinale com um X a alternativa correta. Então, quantos passos foram divididos essa experiência, esse passo a passo? Então, é só vocês retornarem, a professora trouxe até em destaque esse passo a passo e verificar quantas etapas foram divididas. Exercício 6. Leia algumas formas verbais apresentadas na etapa passo a passo. Pique, coloque, despeje, retire, deixe. Então, aqui a professora vai fazer um link com as nossas aulas anteriores. Lembra daquela parte quando nós conversamos sobre a semana do trânsito, que nós falamos de algumas atitudes também conscientes que nós devemos ter quanto à nossa transitação, né, entre as ruas, avenidas, estradas? Lá, a professora conversou com vocês sobre os verbos no imperativo. Esses verbos no imperativo, eles são utilizados para dar uma ordem, ensinar. Então, aqui, esse texto instrucional, ele vem marcado com esses verbos. Olha o exemplo de alguns deles. Pique, coloque, despeje, retire e deixe. Então, essas formas verbais, como nós já estudamos, são os verbos no imperativo. Vamos dar continuidade ao exercício? Essas formas verbais estão expressando orientação de como realizar cada etapa, dúvida de como realizar cada etapa ou o tempo em que cada etapa é realizada. Aqui nessa questão do tempo, ele está se referindo ao tempo verbal. Lembra também que nós já estudamos nas aulas anteriores o presente, o passado e o futuro. Então, a professora só está recordando esses questionamentos já estudados. No exercício 7,
Qual é a importância das imagens apresentadas no passo a passo? Aqui vocês estão observando que além da descrição do que se faz em cada um desses passo a passo, veio apresentado também uma imagem. Então, para que servem essas imagens? Qual é a finalidade delas dentro desse passo a passo? Então, é o que vocês irão descrever no questionamento do exercício 7. Exercício 8. Quais os objetos abaixo fazem parte da lista de materiais do texto instrucional apresentado? Contorne-os. Então, agora vocês terão que retornar ao texto na parte que fala sobre os materiais utilizados e verificar quais desses instrumentos ou qual desses instrumentos são utilizados nesse experimento e contorne-os. Então, este é o exercício 8. Exercício 9, exercício 10 é um debate que vocês irão fazer em relação à reciclagem de papel e a importância desses textos instrucionais. Então, no exercício 9, qual é a finalidade do texto reciclando papel? O que vocês acham que esse texto nos auxilia? Qual é a sua importância? Qual é a finalidade para que ele serve? E no 10, em sua opinião, então aqui vocês terão que apresentar a opinião de vocês, qual é a importância de textos instrucionais? Esse tipo de texto que nos ensina a fazer algo. Qual que é a importância? Então, é muito importante que vocês apresentem a opinião de vocês, respeitem também a opinião do colega, mesmo que ela seja contrária à sua opinião, tá? Que isso também é cidadania. Então, sempre respeite o amigo. Então, vocês irão apresentar esses questionamentos durante a aula, quando vocês estiverem realizando esta atividade. Agora, vocês irão preencher esses espaços em branco referente ao texto instrucional. Então, a professora irá dar início e vocês irão dar continuidade. Texto instrucional tem como objetivo. Quais são os objetivos desse tipo de gênero textual? Então, a professora colocou que é orientar, ou aí vocês irão buscar o outro objetivo. O leitor a fazer algo. Então, vocês darão continuidade a este texto. Aqui, o que é do jogo? Aí vocês irão continuar fazendo o preenchimento referente a este tipo de gênero textual. Cidadania no dia a dia. Então, ainda dando continuidade à sustentabilidade, o nosso material trouxe um texto referente à consciência ecológica. Você sabe o que é ter consciência ecológica? Leia a seguir o trecho de um artigo de opinião e conheça uma forma de diminuir o impacto de nossas ações podem causar no meio ambiente. A ideia de consumo sustentável é a de promover a reflexão dos hábitos de consumo da população, despertando a consciência ecológica. Nesse sentido, o consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e os desperdício, contribuindo dessa forma para a preservação ambiental. Então, aqui o texto trouxe uma forma de consumo consciente, que para as pessoas não estarem comprando aquilo que não necessitam. E nem estar fazendo, vamos supor, cozinhando bastante comida e acabando desperdiçando esses alimentos. Esse desperdício de alimento também é uma forma de reflexão,
para se ter sempre hábitos de consumo mais conscientes, assim, melhorando as condições do meio ambiente. Então, aqui também nós temos alguns questionamentos. O que é ter consciência ecológica? De que forma a ideia de consciência ecológica se relaciona à reciclagem de papel? O que vocês acham? O que tem a ver um tema com o outro tema? Cite 3 ações do dia a dia que podem ser feitas com consciência ecológica. Então, a professora já citou nas questões de desperdício de alimentos. Então, aí vocês irão buscar as 3 ações que podemos realizar no nosso dia a dia que devem ser feitas com consciência ecológica. Estudo da língua, página 37 do seu material. Palavras terminadas em age. Então, toda vez que vocês verem um sufixo, ele tem que ser precedido de hífen. No exercício 1, veja a cena a seguir. O que você acha da reciclagem de papel? Além de ser uma atitude sustentável, contribui para a nossa aprendizagem. Letra A. Identifique acima as palavras terminadas em agem e escreva-as. Então, vocês terão que colocar essas palavras neste espaço. Na letra B, assinale a classificação das palavras que você identificou. Essas palavras aqui, elas são substantivos, o nome é seres, são os verbos ou são adjetivos? Vocês terão que assinalar o que são essas palavras, em qual dessas classes gramaticais ela se enquadra. Letra C. De quais outras palavras essas palavras derivam? Vocês irão observar que essas palavras, elas derivam de outra. A professora trouxe um exemplo para vocês entenderem. Então, a palavra amostragem. Observem que ela tem essa terminação agem. Essa palavra amostragem, ela deriva de qual outra palavra? Se vocês observarem aqui, ó, ela já traz esta palavra aqui. Pode ser que algumas vezes essa última letrinha ela seja suprimida, ou seja, retirada, como nós iremos ver nos estudos mais à frente. Mas nesse caso aqui, a palavra amostragem deriva da palavra amostra. Então, é isso que vocês terão que verificar. Essas palavras que vocês descreveram aqui, elas são derivadas de qual outra palavra? Muitas palavras que apresentam a terminação agem são palavras derivadas, mas muita atenção. Atenção! O material trouxe uma dica. Nem toda palavra terminada em agem é derivada. Mensagem é um exemplo disso. Mensagem não deriva de outra palavra. Então, é isso que nós também temos que observar, que podemos encontrar palavras terminadas em agem que não são derivadas de outras palavras. Palavras terminadas em oso e osa. Observe que aqui também nós temos sufixo, ó, ele está precedido do hífen. Exercício 1. Veja a cena a seguir. Carlos, seu gatinho é muito carinhoso. É verdade, Silvia. Ele é muito amoroso também. Na letra A, que palavras caracterizam o gatinho de Carlos? Quais dessas palavras citadas aqui nesses balões são utilizadas para caracterizar, ou seja, dar qualidade ao gatinho de Carlos? Então, vocês terão que fazer essas anotações neste espaço. B. As palavras que você identificou na atividade anterior são substantivos, verbos ou adjetivos? Quais dessas classes gramaticais nós utilizamos para caracterizar um ser? Vocês já estudaram isso.
C. Essas palavras derivam de quais outras palavras? Então, lembra que a professora explicou no slide anterior? A palavra ela pode derivar de outra palavra. A professora citou o exemplo da amostragem, que deriva da amostra. Então, vocês terão que fazer esta mesma análise para essas terminações, oso e osa. As terminações os e osas são empregadas em adjetivos derivados de substantivos. Veja a formação das palavras carinhoso e amoroso. Carinho é o substantivo. Aí acrescentou o sufixo oso. Ficou carinhoso. Então, ele se tornou adjetivo derivado. Amor é um substantivo. Acrescentou o sufixo oso, ficou amoroso. Então, virou um adjetivo derivado. Então, é isso que vocês terão que observar neste exercício. Palavras terminadas em esa, escrita com S, e esa, escrita com Z. Veja a cena a seguir. Você já viu como Juliano é sempre muito franco? Sim, você tem razão. A franqueza é uma das qualidades de Juliano. A. Qual das palavras em destaque é um adjetivo? B. Quais das palavras em destaque é um substantivo? E C. A palavra franqueza é derivada de qual termo? Então, aqui vocês terão que observar na letra A quais dessas palavras é um adjetivo, aquele que é utilizado para caracterizar um ser ou algo. B. Qual das palavras em destaque é um substantivo? Então, é aquele que dá nome a um ser, a um objeto, a um animal. Então, é isso que vocês terão que observar. Pode ser também um sentimento. E na letra C, vocês terão que fazer a análise da palavra franqueza. Ela é derivada de qual termo? Então, façam essa análise e descrevam nas linhas abaixo de cada um dos exercícios. Os substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação esa. Observe como a palavra franqueza é formada. Então, aqui nós temos franco, que é um adjetivo, esa, que é o sufixo. Então, franqueza é um substantivo derivado. Então, ele deriva do quê? De um adjetivo. E qual é esse adjetivo? Franco. Então, o que vocês terão que fazer a análise neste exercício. Leia as frases a seguir. A. A família chinesa chegou ao Brasil. B. A duquesa chegou ao Brasil. Relacione as expressões em destaque ao que elas indicam. Título de nobreza. Esse título de nobreza está indicado na letra A ou na letra B? Indica local de origem. O local de origem está sendo indicado na letra A ou na letra B? Então, vocês terão que observar principalmente essas palavras em destaques para verificar se chinesa é um título de nobreza ou um local de origem. Se duquesa indica título de nobreza ou local de origem. Os adjetivos pátrios no feminino e os substantivos que indicam o título de nobreza são escritos com a terminação esa com a letra S. Atividades. Exercício 1. Forme substantivos correspondentes aos verbos a seguir. Então, aqui vocês têm uma listagem de verbos e vocês terão que formar substantivos. Então, empregue a terminação agem. Então, aqui vocês terão que colocar a terminação agem em cada um desses verbos e vocês terão que formar um substantivo a partir do verbo acrescido da terminação agem. Já no exercício 2, recorte de revistas e jornais usados palavras terminadas em agem e cole-as no espaço abaixo.
Então, aqui vocês terão que buscar palavras em jornais, revistas e colocá-las nesse espaço. Exercício 3 e 4 está na página 41 do seu material. Exercício 3. Forme adjetivos com substantivos em destaques no quadro. Lembre-se de empregar as terminações oso ou osa. Então, aqui nessa primeira parte dessa tabela, vocês têm os substantivos. Esses substantivos vocês terão que acrescentar ou a terminação os ou a terminação osa. Então, aqui nesta primeira terminação, vocês irão utilizar para adjetivos no masculino. A terminação osa será utilizada para adjetivos no feminino. Como que fica esperança? Transformando, ou seja, acrescentando o sufixo oso ou osa, ele ficará esperançoso. Já no adjetivo feminino, ficará esperançosa. E assim vocês farão com todos os demais. O exercício 4, complete as palavras das frases abaixo com a letra S ou com a letra Z. Então, aqui vocês farão a leitura e verificarão se a escrita desta palavra é com S ou com Z. Então, a professora vai pedir para vocês retornarem no material, leiam novamente as regras de cada uma das terminações, leiam todo o que foi estudado na aula de hoje, para que vocês possam fazer este exercício. Essa leitura irá auxiliá-los muito nesta atividade. Exercício 5 e exercício 6 está na página 41 do seu material. Exercício 5. Escreva os substantivos derivados dos adjetivos a seguir. Então, aqui vocês têm os adjetivos que vocês terão que acrescer as terminações para transformá-los em substantivos derivados. Retome novamente essas terminações no seu material, ou mesmo nos slides anteriores, para que vocês possam verificar essas terminações. Já no exercício 6, nós temos um jogo. Então, a professora irá explicar o procedimento de destaque e montagem do jogo e o seu professor explicará o passo a passo de como ocorrerá esse jogo em sala de aula. Então, junte-se a um ou dois colegas e destaque as terminações da página 3 e as fichas da página 5 do material complementar. Esse material complementar fica no final do seu material, lá no final da apostila. Vocês deverão completar as palavras das fichas com as terminações corretas das palavras. Então, primeiramente, vocês irão destacar as terminações que estão na página 3. Então, a professora fez esse destaque. Depois, vocês irão colar na parte de trás palitos de sorvete, para que formem plaquinhas, para que vocês possam jogar. Depois, vocês irão destacar as fichas com as palavras. Então, observe que essas palavras não têm as terminações. Então, é isso que será desenvolvido com este jogo. Então, vocês irão fazer esses destaques, colar essa plaquinha, que é o momento que antecipa o jogo. Aí, depois, o professor de vocês irá explicar as regras, como será o procedimento, para que vocês possam jogar. A nossa produção de texto dessa semana é um seminário. Então, nós iremos fazer os preparativos nesta aula. A professora fará a leitura e vocês farão esses preparativos durante a aula com o seu professor e seus colegas. Seminário. Neste capítulo, você estudou o tema sustentabilidade por meio do texto instrucional Reciclando Papel e do cartoon Poluição do Planeta. Para essa produção, você e um colega vão preparar um seminário e apresentar aos outros colegas da turma no dia estabelecido pelo professor. Para planejar o seminário. Escolha um assunto relacionado ao tema do capítulo Uma Vida Sustentável.
Vejam algumas sugestões abaixo sobre o que vocês podem apresentar. Então, o seminário, vocês terão que fazer uma apresentação oral para o seu professor, para os seus colegas. Então, vocês primeiramente precisam escolher o tema que vocês gostariam de falar, de apresentar. Então, o nosso material trouxe algumas sugestões, como garantir o replantio dos recursos vegetais e das florestas, consumir alimentos não industrializados a fim de não gerar resíduos, utilizar energia limpa e renovável, como a eólica, em que se transforma a energia do vento em energia útil, consumir a água de modo consciente para evitar o desperdício, entre outros temas que vocês gostariam de conversar. Após a escolha do assunto, procure informações sobre ele em livros, enciclopédias, revistas e sites confiáveis. Em seguida, produzam um roteiro, separando as informações mais interessantes e organizando as falas de cada integrante da turma. Produzam materiais de apoio para despertar o interesse dos ouvintes, como cartazes com as informações e gráficos ou tabelas. Antes da apresentação, realizem um ensaio a fim de que você e seu colega avaliem a apresentação. Se necessário, filmem o ensaio e depois assistam a ele para observar o desempenho de vocês. Então, aqui, o nosso material está sugerindo que vocês, primeiramente, então, separem o tema que vocês gostariam de falar. Depois, vocês irão buscar material de apoio para embasar o que vocês irão falar, vocês saberem o que vocês estão falando no momento da apresentação. Vocês também podem utilizar materiais de apoio, como cartazes. Nesses cartazes pode conter algum gráfico, tabela, imagens, tudo que auxilie vocês no momento da apresentação. Então, depois que vocês já fizeram toda essa parte de preparativo, vocês irão colocar em prática. Vamos colocar em prática. Sigam as dicas para a apresentação do seminário. Então, depois de tudo pronto, vocês irão apresentar. 1. Ajudem o professor na organização da sala. Vocês podem arrumar as carteiras em um semicírculo, a fim de que todos os alunos consigam ver as apresentações. Prestem atenção ao roteiro que vocês produziram, pois cada integrante precisa apresentar corretamente a sua parte. Empreguem uma linguagem formal, evitando as gírias e aplicando as concordâncias verbal e nominal conforme as regras da norma padrão. Empregue um tom de voz adequado para que todos ouçam a apresentação. Respeitem o tempo estipulado pelo professor para que todas as duplas consigam se apresentar. Enquanto o colega faz a apresentação, você pode auxiliá-lo, mostrando à turma o material de apoio, os cartazes que vocês produziram para a apresentação. Então, vocês têm 3 partes. Primeiro são os preparativos, que é a escolha do tema, a busca do material de pesquisa, o treino antes da apresentação. Depois, vocês irão colocar em prática, que é o segundo momento, que é o momento de apresentar tudo aquilo que vocês pesquisaram, estudaram sobre aquele tema. E depois, avaliando os seminários. O professor vai fazer alguns comentários e sugestões do que poderia ser melhorado para as próximas apresentações. Em seguida, cada aluno também vai fazer uma avaliação sobre o que pode ser melhorado ou acrescentado. Você pode anotar as ideias e sugestões do professor, dos colegas, para utilizar nos próximos seminários. Verifique o seu desempenho. Escolhemos um assunto pertinente ao tema do capítulo. Então, o assunto que vocês falaram no seminário está dentro do tema trabalhado neste capítulo? Aqui vocês irão colocar um X, se sim, se mais ou menos, ou se não.
Organizamos o roteiro de forma que nós dois participássemos do seminário. Então, os dois precisam participar. Então, divide de uma forma que vocês participem de forma igual. Respeitamos o tempo estipulado para a apresentação? Se o professor deu, vamos supor, 10 minutos para a apresentação, vocês fizeram esse seminário em 10 minutos? Se fizeram, ótimo. Se mais ou menos, aí vocês assinalam nesse segundo quadrinho, ou se não. Então, vocês irão se autoavaliar nesta parte da produção. Chegou a hora das nossas atividades para a casa. A tarefa se encontra na página 86, são os exercícios de 4 a 6. Exercício 4. Ordene as sílabas e descubra quais são as palavras. Em seguida, reescreva abaixo. Então, aqui vocês têm as palavras que estão fora de ordem. Vocês terão que colocá-las em ordem para verificar qual é a palavra que se encontra em cada um desses espaços. No exercício 5, decifre os códigos a seguir e descubra os adjetivos. Então, aqui vocês irão olhar. A1. Qual que é a sílaba que está no A1? Então, eu vou lá no A1. É a sílaba do. Aí, vocês irão juntando todas as sílabas para formar a palavra. Exercício 6. Complete as palavras com as letras S ou Z. Em seguida, reescreva as palavras. Então, aqui vocês terão que colocar nesse espaço se ela é escrita com S ou com Z. E depois reescrever essas palavras neste outro espaço. Então, esta é a nossa tarefa para a casa. E a nossa aula terminou. Um grande abraço, até a próxima aula!